processo muito sofisticado para poder dosear o óleo. O que faço é, eu tenho uma embalagem de plástico dos antigos rolos de 35mm, coloco-lhe uma porca qualquer que serviu para qualquer coisa no fundo, para fazer algum peso, e coloco dentro da lata. Isto tomba com muita facilidade, portanto, para evitar entornar muito óleo, uma vez que esta é mais difícil de tombar, e mesmo que o tombo tem este rebordo, o que faz com que, se tombar com um pouco de jeito, o óleo que aqui está dentro não chega para transbordar, e portanto eu faço assim, ponho um bocado de óleo de corte, ou fluido de corte, como lhe quiserem chamar, e vou pincelando. Por vezes aplico o óleo diretamente aqui do doseador. Há umas latinhas apropriadas, mas eu não tenho nenhuma. E agora vamos ensaiar o corte a 2,5 mm. Isto são 10, vou experimentar, vou começar com 2,5. Aqui eu tenho, digamos, a altura do corte anterior, mas aqui tenho uma pequena altura e uma altura maior. Portanto, há aqui 2 degraus. Eu vou ajustar a tocar o primeiro degrau e depois, posteriormente, é que faço a passagem final, exatamente para, de uma só vez, rapar a diferença entre esta altura e esta. Não estou certo, além do mais, que aqui, como disse há pouco, esta zona aqui de baixo não esteja mais baixa do que esta. Logo se vê. Se isso acontecer, tenho que voltar aqui a esta superfície depois para rapar de lá um bocadinho. Encostá-la. Ok. Vamos trancá-la. Ou travá-la, como lhe quiserem chamar. Ok. E agora vou andar para lá novamente pelo processo, digamos, clássico de fresar. Portanto, a fresa vai ser levada a cortar em sentido contrário ao movimento dela. Um bocadinho mais de velocidade. Não há dúvida, este processo provoca muito menos vibração. Eu tenho um corte, eu não sei ao certo qual é a profundidade do corte, mas isto ao olho devem ser 2 décimos e meio de milímetro. É bastante, portanto, maior do que aquilo que eu estava a fazer ontem, embora seja mais curto. Portanto, ela não tem que, de uma só vez, cortar uma fatia tão alta. Corta apenas um quarto desta fatia, mas corta mais profundamente. Portanto, o efeito prático, do ponto de vista do resultado final, deve ser idêntico, mas com muito menos vibração. Portanto, isto se calhar é a melhor solução. Eu ontem devia estar um bocado distraído e não tive o devido cuidado. Entretanto, quando esta máquina está muito para trás, quando a mesa está muito para trás, vê-se aqui um pouco das superfícies onde desliza o sistema. E quando isso acontece, eu ponho aqui este bocado de nylon para evitar que caiam ali limalhas. Eu tenho que preservar um bocado a saúde desta coisa. É fraquinha, mas é a que tem. E, portanto, vou voltar a ligar e andar com ela para trás. Vamos descer mais 2,5 mm, aliás. Ela está a cortar lindamente. A vibração não é muita. Vamos agora tentar observar o que é que aconteceu aqui deste lado, se ele cortou até abaixo. Pois não cortou até abaixo, não. Não cortou até abaixo. Não cortou até abaixo, o que significa que esta zona deve estar mais funda do que esta aqui. Bom, eu vou baixar mais a fresa e agora vou começar a trabalhar com um bocadinho, mas apenas 1/10 de cada vez. E vamos ver o que acontece. Portanto, eu vou destravar e vou andar com ela 1/10 para ali. A ideia é que nesta zona aqui
ela apenas toque tangencialmente, porque quando ela tocar aqui tangencialmente, digamos que está à altura do corte anterior nesta face. Se isso acontecer e ela vier por aqui fora e conseguir rapar de alto a baixo, quer dizer que já não tenho que ir ali outra vez desgastar. Se não for o caso, eu tentarei, quando desgastar esta zona, deixar a escudaria bem feita. Pelo menos retirar aquele pequeno erro de enfim, 1/10 milímetro. Se o conseguir, se não conseguir, paciência. Pois é, isto não está a cortar como eu pensava, ou seja, esta zona está mais baixa. Eu, curiosamente, quando comecei a cortar por ali, comecei a cortar pensando que esta era a mais baixa. Parece que o golpe de vista me enganou. De qualquer forma, ainda tenho aqui um bocadinho para rapar, portanto eu vou avançar mais 1/10 milímetro, destravar, vou avançar mais 1/10 e vamos ver o que acontece. Eu nestas circunstâncias está-me agora a ocorrer outra coisa. Eu vou talvez mudar de lâmina e colocar uma lâmina de mais qualidade que eu tenho aqui. Ora bem, eu mudei de ideias. Eu estava a pensar tirar esta fresa e colocar esta outra. Esta é uma fresa de melhor qualidade, é uma fresa Titex de 15 milímetros, cujo corpo, cujo veio, digamos, onde ela é presa, é de 12 milímetros. Acontece que eu ainda vou desbastar um bocado mais com esta, e a razão é simples, é que eu destas tenho poucas. São muito boas e normalmente apenas uso para fazer os acabamentos, digamos assim. Se estrago estas depois, enfim, estas são caras. Eu consegui comprá-las num ferro velho, portanto assim um bocado a olho, e tive sorte, elas estão em bom estado. Provavelmente estavam novas, era um estoque antigo, isto é um modelo antigo, mas estavam novas, perdidas algures no armazém qualquer e foram parar ao ferro velho. Eu comprei-as e estão em bom estado, mas se quiser voltar a comprá-las, nada me garante que consiga comprá-las a um preço baixo. Pois, eu dou-me a impressão que já não consigo mais por uma razão muito simples. É que parece-me que ela já está a encostar esta zona. Eu suponho que este barulho que ela faz aqui não é só lixo. Eu suponho que é mesmo ela já a roçar esta superfície que eu não queria à partida desgastar. Portanto, isto já está encostado. O que acontece é que ela, quando vem cortar para aqui, porque é só de 10 milímetros e porque a altura de corte é um bocado grande, o que ela faz é fletir. Portanto, ela vai fazer isto. Ela vai dobrar muito ligeiramente. Isto pode parecer que não dobra, porque é muito grosso e é muito curto e tal, mas a verdade é que dobram sempre. Portanto, eu acho que não tenho outro remédio senão apontar para cima e mudar mesmo a lâmina e pôr uma lâmina valente. Talvez até nem ponha esta, tenho aqui uma ainda mais encorpada, que talvez seja uma melhor solução. Agora tenho aqui esta, que fleta ainda menos do que a outra, evidentemente. A questão é que às 2x3 a flexão já não é apenas da lâmina, também é a flexão da cabeça da máquina, não é? Porque isto está tudo à escala, digamos assim. Esta... Não, eu vou tentar a outra primeiro, porque esta, como o corte vai ser muito baixinho, depois a página tantas ela está simplesmente... Ela tem um percurso muito grande sem cortar nada. Eu vou experimentar esta. Já tenho a nova fresa, portanto a Titex instalada. Vou agora encostá-la, digamos, fazê-la tocar aqui o material.
travar a máquina e experimentar fazer a mesma coisa novamente. Ok, vamos pôr lá zeros deste lado, travar e agora vamos avançar e ver o que acontece. Portanto, como o diâmetro desta fresa é um pouco maior, vou pôr lá trabalhar um pouco mais devagar em princípio. Entretanto, esta fresa só tem 3 lâminas, a outra tinha 4. Enfim, só não é mau. Às vezes dá mais jeito 3, outras vezes dá mais jeito 4. Em princípio, eu prefiro 3. 4 parece-me lâminas a mais para esta máquina. Além do mais, com 4 lâminas eu tenho com muita frequência dificuldade em conseguir que as limalhas saiam daqui para fora. Portanto, elas tendem a ficar empapadas aqui à volta. Não é neste caso, porque neste caso elas caem, mas há circunstâncias em que é difícil, em que eu prefiro as fresas de 3 lâminas em vez de 4 ou até de 2. Reparem que nas mesmas circunstâncias esta lâmina está a rapar material e a outra não rapava. Isto demonstra que não era um problema de flexão da cabeça, mas um problema de flexão da própria fresa, da própria material de corte. Vamos ver aqui uma coisa. Eu tenho a impressão que ainda tenho, com um bocadinho de sorte, o que vou ainda rapar vai levar-me a chegar ao fundo aqui desta zona que é mais profunda. Como vou fazer isto? Vou tentar ver quanto é que tenho ainda aqui para rapar. Já me piquei. Aqui estas limalhas que saem deste processo são absolutamente demoníacas, porque isto são autênticas agulhas voadoras, alfinetes terríveis. Tem que se ter um cuidado extremo e mesmo assim volta e meia sou picado. Às vezes tenho que andar a tirá-los dos dedos, evidentemente. As luvas aqui é um bocado perigoso, tenho um bocado de receio de usar luvas. Além do mais, luvas tinha que ser de um cabedal qualquer muito rijo, porque isto fura tudo. Lá está o tal problema da filmagem que me complica a vida. Isto precisa de mais uma passagem. Eu vou andar 10 centésimos para a frente. Eu vou andar 10 centésimos para a frente e fazer mais uma passagem e ver o que acontece. Já tenho aqui um pequeno ressalto, mas já começo a comer mas já não vou fazer mais. Deixa-me cá ver como é que isto ficou. Aqui ainda tenho uma pequena zona onde a lâmina não chegou, mas eu acho que para não me arreliar mais, não perder mais tempo, e uma vez que ainda por cima tenho aqui o tal centésimo, eu vou deixar isto assim e, tendo melhores condições, voltarei à carga. Porque estes pequenos erros que eu tenho aqui, eu acho que são irrelevantes para aquilo. Acho que são completamente irrelevantes para aquilo que eu preciso de fazer. Portanto, mais importante do que
não, digamos, mais importante do que ter eventualmente uma ferramenta cara que não se pode ter, é ter uma ferramenta que não é tão boa, mas cujos limites são conhecidos. Portanto, há que terem atenção que quando se sabe que há um limite de precisão nas coisas, enfim, pode-se raciocinar nesse sentido. E acho que eu vou fazer. Eu vou deixar aqui este bocadinho. Isto são cerca de 3 mm aqui que não foram tocados, mas estou desta superfície. Tenho aqui uns 7 mm direitos. É porque a lâmina já começou a comer aqui nesta zona também. E entretanto fiquei às escuras. Nada de especial. Bom, vou rearmar o quadro. Já agora eu não fico às escuras porque tenho uma iluminação de emergência que trabalha a bateria. E que é, neste caso, enfim, é um sistema um bocadinho mais complicado, mas que, digamos, neste momento a parte de emergência não é mais que uma fila de LEDs que estão aqui num teto e ligados a uma bateria de 12 volts que está permanentemente a ser carregada por um pequeno carregador. Estive, entretanto, a medir o trabalho e é curioso que o primeiro corte, que foi este aqui, tem o tal erro de 5 centésimos, mas o segundo não tem. E foi feito em igualdade de circunstâncias, portanto eu não tenho explicação porque é que este ficou com aquele desvio e este não. Mas enfim, nem sempre temos explicação para todos os borchetes que acontecem. Aliás, por isso é que eles são borchetos. Agora, na segunda fase, eu vou mudar de estratégia. Porquê? Bom, em primeiro lugar, porque deste lado, eu já tenho aqui qualquer coisa que está mais ou menos a 90 graus, ou seja, esta zona já foi fresada e embora haja aqui um desviozinho, eu tenho maneira de compensar. Aqui deste lado eu devo ter um desnível de uns 4 mm, é um desnível enorme. E é o desvio que a cantoneira trazia quando a comprei. Portanto, isto ainda está com o corte ali, enfim, da empresa que me vendeu a cantoneira. E isto aqui está muito torto, efetivamente. E o que eu vou fazer agora é o seguinte: eu vou retirar o torno daqui e vou colocar aqui em cima a cantoneira. E como tem a altura suficiente, vou agarrá-la na medida do possível, provavelmente, bom, já vou ver como é que eu vou agarrar, eu tenho que agarrar de alguma forma. Vou provavelmente agarrá-la daqui e daqui, fresar uma zona, depois agarrar daqui e daqui e fresar o resto. Eu tenho que arranjar uma solução para isto. Mas eu vou usar, portanto, lá foi a câmera, e vou usar, portanto, novamente uma ferramenta deste género. Estas ferramentas são baratas e tal, e cortam bem, e eu vou usar uma ferramenta destas para cortar pelo menos o grosso do que há a cortar. Mas pode ser que aconteça que quando chega ao fim até esteja certo e eu não tenha que fazer uma segunda passagem com uma ou com outra. Portanto, vou limpar isto e vou pensar fixar, se é que agora tenho tempo. Vamos ver. Um dos processos que eu tenho para limpar os canais aqui da mesa é enfiar este escovilhão por aqui fora e aguardar a chegada dele aqui com o cano do aspirador. Dei-me ao trabalho de tentar afiar esta lâmina da forma que não tinha afiado ainda antes. Portanto, esta lâmina tem agora um V aqui nesta zona, na ponta. Portanto, ela já não corta exatamente a 90 graus como antes. Ela tem aqui um pequeno ressalto, um V, digamos. Portanto, eu desgastei a lâmina aqui em V para ficar com esta espécie de navalha. Eu suponho que isto faz-se de vez em quando, mas eu não tinha ainda feito não tinha ainda tentado fazer isto. Não sei se vai resultar ou não. Não foi muito difícil fazê-lo, mas vou agora experimentar. Assim até se vê melhor. E ver o que é que acontece.